Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Oi, gente, tudo bom? Hoje o nosso tema é o cristianismo primitivo, mas antes de começar, a gente vai fazer uma prece. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, nesse momento nós entregamos nossos corações a Ti. Nós pedimos as Tuas bênçãos, pedimos o Teu amparo, para que esse estudo possa iluminar nossa mente, nosso coração, e que nós possamos, de alguma maneira, trazer o estudo para o nosso cotidiano, em forma de melhora íntima, em forma de melhor conduta, melhor proceder, e que nós possamos, de alguma maneira, refletir para a humanidade tudo o que aprendemos com a energia renovada, com a nossa coragem cristã, com o Senhor, a fraternidade que tanto desejamos para toda a raça humana, para todo o nosso planeta. Que assim seja. Então, gente, o tema de hoje, o cristianismo primitivo, é um tema muito importante porque ele causa muita dúvida, né? Eu vejo muitas pessoas que confundem a história do cristianismo primitivo com a história da Igreja Católica, no sentido de não saber até que ponto da história a gente está falando de cristianismo primitivo e até que ponto a gente está falando de instituição, né? Então a Igreja Católica ela tem realmente uma relação muito forte com essa história, mas a gente precisa entender aí quais são os pontos de cisão, como que aconteceu isso, e aí esse estudo vai partir de três abordagens, né? Primeiro a gente vai pensar no conceito de cristianismo primitivo, no contexto histórico. Então, o que que faz historicamente que o cristianismo primitivo esteja ali datado, bem pensado, até onde que a gente vê a transição de uma coisa mais institucional para uma coisa mais informal e os desdobramentos, né? Então, como é um estudo espírita, a nossa ideia aqui não é pensar em crítica ou avaliar o que a gente vê da história do cristianismo, mas é entender como que essa história está muito ligada, né, com as nossas necessidades, com as nossas imperfeições, com também a nossa evolução e como que a gente pode tirar dessa história e de tudo isso que a gente vai estudar hoje, as lições para como que a gente está vivendo o cristianismo na nossa intimidade, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, a ideia é pensar nessa abordagem macro, né, histórica, mas depois para a gente refletir um pouco sobre como que isso, de alguma maneira, impacta a nossa vida, né, e a nossa vivência cristã. Então, a primeira coisa que eu já até comecei falando é a gente conseguir diferenciar o cristianismo primitivo da Igreja Católica ou do catolicismo. Aqui no Brasil, a gente não tem uma expressividade muito grande da Igreja Ortodoxa, né? A gente tem na nossa colonização europeia o elemento católico apostólico romano muito mais forte, né? Então muito mais presente. Então muitas pessoas inclusive nem conhecem a existência, né, dessa cisão da igreja que em determinado momento fica mais evidente e a igreja resolve ter uma separação. A igreja católica romana ela se identifica com uma instituição única com seus procedimentos, com seus processos e liturgias, né? E a Igreja Ortodoxa Oriental, ela tem toda uma gama de diferenças de liturgia, de ideologia, né? É claro que ambas são cristãs e partilham de diversos conhecimentos, né? De diversos sacramentos, mas assim, existe uma diferença. Aqui no Brasil a gente tem como expressividade muito maior a Igreja Católica Romana. Então, o primeiro conceito, né? O cristianismo ele foi uma etapa da fase, né, da história cristã. Foi uma etapa que durou ali mais ou menos do século I até o século IV, até parte do século IV. Lembrando que essa história ela não é marcada de maneira assim
categórica, né? A gente vai ver durante o nosso estudo que o cristianismo primitivo, ele vai aos poucos se tornando uma instituição cada vez mais organizada. Quando eu falo organizada, eu não quero dizer no sentido de julgamento de valor, como se ser organizado é bom, né? O cristianismo primitivo, ele tem muito a ver com aquela espontaneidade, com o impulso de espalhar a mensagem de Jesus, de compartilhar essa mensagem, e tem muito pouco a ver com uma organização política, uma organização realmente categórica. Então, os primeiros cristãos primitivos, eles não tinham essa visão de instituição como a Igreja Católica que a gente vê hoje. Então, quando eu falo organizada, eu estou querendo falar realmente de método, né? De pensar que existem muitas regras e muitas normalidades e formalidades na Igreja Católica que foram se formando aos poucos. Então, tem um certo momento ali na história que a gente percebe que o cristianismo primitivo vai perdendo a essência e a instituição organizacional ela vai nascendo. Então, quando eu falar organizada, eu não estou querendo dizer que um é bagunçado, igual a gente fala que uma casa é bagunçada, a outra é organizada, não. Eu estou querendo falar que um é mais espontâneo, é mais essencial, né? Então ele tem menos lapidação institucional e política e tem mais elementos da espontaneidade, e o outro é mais organizado no sentido de ter protocolos e maneiras de agir. Não é instituindo juízo de valor, né? Então, os marcos temporais da nossa ideia de cristianismo primitivo, primeiro, né, é a chegada do Cristo, né? Então, nasceu Jesus, Jesus teve ali o seu momento de pregação apostólica, de missão aqui com a gente, e aí, quando Jesus desencarna e acontece a sua ressurreição, a toda aquela mensagem, ela ganha um poder, uma força muito grande, né? A ressurreição de Jesus foi a confirmação para muitos que estavam ali sem saber se entregavam ou não o coração para o mestre, né, para aquilo que ele estava trazendo, aquela boa nova. Muitos entenderam, não, realmente Jesus é o Messias. Então, passado o tempo ali, né, da ressurreição de Jesus, a gente vai até 325 mais ou menos, como um marco final do que a gente poderia falar que tem cristianismo primitivo. Em 325 depois de Cristo, a gente já vê muitos traços da Igreja Católica. Então, a gente já vê uma transição maior para essa instituição. Então, não é um marco muito fixo, né? Eu acho que a gente não pode dizer que é uma linha fechada e clara. Na verdade, o que acontece vão sendo transições, mudanças, alterações nos processos, cada vez mais gradativos, até que chegue um momento que a gente pode dizer: agora predomina a organização católica e o que restava de cristianismo primitivo já não existe mais, né? Então não foi uma coisa assim de um dia para o outro. Foram várias situações, né? Várias decisões, maneiras de entender a doutrina cristã e como que ela deveria ser organizada num mundo tão caótico que era aquele que as pessoas estavam vivendo, né? Então é muito importante a gente pensar no contexto para a gente também ter empatia e solidariedade com aqueles irmãos que naquele momento precisaram tomar decisões que em em alguns aspectos a gente não concorda, em outros a gente percebe que foi uma decisão bem assertiva, mas é muito importante a gente ter esse olhar de como que era a situação política, econômica do local e por que que se desenvolveu daquela maneira, né, o cristianismo até chegar na Igreja Católica. Então, em 325 vai acontecer o primeiro concílio de Nicéia. É um concílio que foi organizado pelo imperador Constantino I, e ele foi o primeiro concílio organizacional político, né? A gente teve outro concílio que foi o Concílio de Jerusalém, e ele também ele está ali, né? Já datado no cristianismo primitivo mesmo, porque ele foi uma reunião de caráter bem mais informal, informal nesse sentido de que não havia uma hierarquia, não havia uma instituição, as pessoas estavam ali como todos como irmãos tentando encontrar soluções para as questões que eles estavam vivendo. Esse concílio de Nicéia já teve toda
uma ideia de hierarquia. Ah, não, peraí, padre não pode participar, bispo, né, os presbíteros podem participar, tem que ter quanto tempo de atuação. Então houve ali, né, toda uma ideia de hierarquia e já de corpo clerical, corpo eclesiástico, para poder entrar nessa discussão de tomada de decisões. Então não foi um concílio organizado de maneira muito espontânea, de maneira muito é, como é que eu posso dizer, familiar, né? Foi um concílio realmente de grande notoriedade, de grandes proporções, então a gente já vê um poder e uma ideia de hierarquia dentro da igreja, então a gente já consegue entender que aí não podemos mais chamar de cristianismo primitivo, porque já temos uma instituição encontrando soluções institucionais e decisões para serem tomadas que vão nortear toda uma religião, né? O cristianismo primitivo ele é muito marcado pela oralidade da mensagem do evangelho. Então a gente vai perceber que no início os textos que haviam eram textos soltos, né? A Bíblia não havia sido compilada, né? O evangelho estava ali em seu momento de tanto produção, desenvolvimento, quanto de conhecimento também. Tinha muito pouco tempo que Jesus tinha ascendido aos céus, Jesus tinha desencarnado, né? Tinha nos deixado, então não havia um material escrito, organizado, bonitinho, igual a gente tem hoje, né? Nós temos a Bíblia hoje com uma cronologia pensada estrategicamente, com uma ordem dos livros, com toda uma ordem também dos versículos, com tudo que está ali, que foi realmente pensado, estudado. E nesse momento do cristianismo primitivo, principalmente essa primeira fase, que foi logo após a morte de Jesus, a gente vai ver pessoas comuns se encontrando para compartilhar conhecimento, né? Do mesmo jeito que às vezes a gente encontra com um amigo e conversa e fala de algo que você aprendeu, era assim. O cristianismo primitivo ele não tinha esse olhar tão institucional. E aí, nesse momento, né, do primeiro concílio de Nicéia, já tem todo um aparato, e essa oralidade ela começa cada vez mais a se perder, porque aí a gente vai entender que o registro histórico, o registro escrito e a organização de um texto, de uma base de uma escritura sagrada, ela é necessária para fundamentar e para ter uma unidade nos relatos, né? Então, logo depois que Jesus morreu, muitos dos primeiros cristãos primitivos, eles tinham convivido com Jesus, ou tinham participado de uma maneira mais ativa. Então, eles falavam do que viveram. E aí, de repente, começam a vir outras pessoas que não conviveram com Jesus e começaram a falar do que ouviram alguém que falaram. E essa situação como um todo, ela é complicada, né? Então tem aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Então sair da oralidade era importante também para a gente ter um registro mais criterioso, né? E quanto mais cedo se faz esse tipo de registro e esse tipo de organização do registro, é melhor, porque as informações estão mais ali na memória. Existem mais pessoas vivas para poder serem consultadas, então o evangelho ele foi escrito na base de muita consulta, né? Então tem até estudos muito complexos sobre quais são as fontes do evangelho, quais são as pessoas que estão ali envolvidas nas informações, nos dados, quem que copiou de quem que se inspirou em quem ouviu qual apóstolo ou quem conviveu com Jesus. Então essa oralidade marca o cristianismo primitivo e é muito importante a gente pensar que nesse sentido a instituição de um texto mais organizado ajuda a manter, né, de maneira mais fechada e objetiva o registro dos fatos, né, e daquilo que estava acontecendo, né? Então, o que está lá no cristianismo primitivo, que a gente sabe sobre o cristianismo primitivo, está nos livros do Novo Testamento, né? Os Atos dos Apóstolos e principalmente a Epístola aos Gálatas registram bastante a primeira comunidade da igreja cristã, que foi centrada, né, fundada em Jerusalém e tinha lá como líder Pedro, Tiago e João, os apóstolos, né? E aí depois a gente vai ver
figura de Paulo, né, muito proativa e tomando esse lugar de liderança, e ele foi uma grande personalidade no sentido do cristianismo primitivo, mas no início a gente vê principalmente Pedro, Tiago e João e os outros apóstolos, mas fundamentalmente Pedro e Tiago. Os primeiros cristãos, importante a gente falar também nesse conceito, eles eram judeus e gentios convertidos. E o que é gentio, né? Os judeus eram bastante seletivos na sua convivência, para não dizer que era um povo que tinha um nível de intolerância a outros povos que era grande. Então eles tinham assim uma resistência a outras culturas, a outros povos, eles tinham realmente um nível de preconceito com alguns povos maior do que com outros, então eles diziam que todo mundo que não era judeu eram os gentios, então eram os povos pagãos, pessoas que estavam ali em religiões politeístas, né, religiões sincréticas, ou seja, mistura, né, uma religião com outra. Então, os primeiros cristãos, eles eram os judeus convertidos, porque Jesus era judeu, ele tinha vindo dessa cultura, e todo aquele apostolado dele, né, aquele colégio apostólico, os 12 apóstolos eram também proeminentes dessa cultura judaica. E aí, quando Jesus começa a fazer sua mensagem se espalhar, várias pessoas de outras culturas começam a se encantar e querer beber dessa fonte. Né? Então, Jesus ele insiste muito no povo de Israel, por saber que aquele povo estava inicialmente muito bem preparado para receber a mensagem dele, né? Porque era um povo monoteísta. Então isso facilitava muito a compreensão da mensagem. Mas ele sabe que vai chegar um momento que essa mensagem ela vai precisar transpor as barreiras da cultura, da etnia, né? E vai ter que ir para o mundo inteiro, porque a missão de Jesus não era só com o povo de Israel. E aí, nesse momento que os gentios começam a entrar no cristianismo primitivo, é muito complicado, porque cada um vem de uma cultura diferente, vem de tradições diferentes, e as tradições elas eram bastante opostas. E a gente vai ver que vão ter vários conflitos e os judeus eles vão ter que começar a entender como que vai ser o cristianismo. O cristianismo que para eles antes era um privilégio do povo judeu, né, que recebeu o Messias no seio do povo, não vai poder ter uma característica judaica muito forte. Né? Então esses gentios eles vão trazer um elemento de flexibilidade, né, de alteração, renovação, à medida que eles vão levando a mensagem de Jesus para um caminho diferente desse caminho que é pautado apenas na cultura judaica. Então, isso é muito importante da gente pensar. O contexto histórico, que eu acho que vai ajudar a gente a ter uma ideia de como que se formou o cristianismo primitivo e como que ele deixou de ser o cristianismo primitivo. Roma teve várias fases, né? Então, a civilização romana é uma das civilizações mais proeminentes da história. Teve um império muito expressivo em questão de quantidade de pessoas, em território geográfico, em poder bélico, em potencial econômico e isso por várias características que os romanos tinham. Então, o povo romano viveu um período de reinado, mais ou menos de 753 a 509 a.C., né? Então, em 509 começa a República Romana. E aí se formam, né, toda aquela estrutura do Senado, e é uma estrutura de organização e distribuição de poder que dava conta de uma expansão territorial grande. Então, o povo romano foi adaptando a sua maneira de governar para poder conseguir fazer um império, né? E sustentar o império, porque expandir é muito bom, né? Mas expandir significa também ter mais para poder vigiar, fiscalizar, controlar. Então, o Império Romano mesmo vai começar só em 27 a.C., então ele era novo, a civilização romana não,
né? Mas o Império Romano era novo e ele vai até mais ou menos 395 depois de Cristo, que é quando começa o Império Bizantino, e aí o Império Bizantino se estende, né, por toda a fase da Idade Média e vai finalizar lá em 1453 com a queda de tomada de Constantinopla, mas isso já é assunto para um outro estudo. Enfim, então o Império Romano ele era recente, a civilização romana não, então a gente sabe que toda aquela estrutura de poder não começou de um dia para o outro, mas essa ideia de império ela era relativamente recente e o Império Romano estava num momento na época de Jesus, que era um momento de tentativa de realmente expandir e sustentar o seu poder bélico, né? O seu poder de dominação, o seu poder político. O povo judeu estava sob o domínio do Império Romano nessa época. Então, o povo judeu não tinha poder bélico, uma organização, uma estrutura política e militar possível, né, de se defender. Então, o povo judeu estava sob a dominação e, nesse sentido, o Império Romano dava uma certa liberdade religiosa e cultural. Então, o povo romano tinha o hábito de, quando conquistava algum povo, alguma aldeia, alguma civilização, eles viam o que dava para poder aproveitar daquela civilização, aprender daquela civilização e como sustentar o domínio sobre aquela civilização. Então, uma das maneiras de você sustentar o domínio é você dar alguma liberdade cultural e religiosa, né? Então, dessa maneira, aquela civilização se mantém na identidade, mas precisa pagar impostos, precisa responder às leis de Roma. Então, assim, é uma liberdade, né, dentro de todo um processo de servidão, porque aquele povo não tem liberdade econômica, não tem liberdade política, né? Não tem como se gerir, se autogerir, mas tem alguma liberdade, o que de uma certa forma contém as confusões. Então, se você tira tudo, o povo se revolta muito, né? Então, dar essa pequena liberdade religiosa e cultural é importante para também, de alguma maneira, manter aquelas pessoas dentro de um mínimo de satisfação e lealdade. Então, o Império Romano foi muito expressivo, abrangeu 46 países da África, juntando, né, África, Ásia e Europa, chegou a ter 4 milhões e 400 mil quilômetros quadrados, e nos séculos 4 e 5 começam as chamadas invasões bárbaras, que hoje em dia já está caindo até por terra esse termo invasão, e eles estão falando de invasões barra migração. Significa, né, que povos que não eram da civilização romana começaram a migrar e a chegar em pontos diferentes do Império Romano, que era muito extenso, e aí o Império Romano começa a se desfazer. Algumas pessoas chegavam de maneira pacífica, né? Assentamentos de pessoas mesmo que estavam passando por dificuldades, que não estavam em um momento bom. Teve uma grande peste também nessa época na Europa, houveram muitas dificuldades no sentido da instabilidade climática e tiveram vários complicadores, então havia muitos povos passando necessidade e esses povos começaram a migrar. Alguns grupos de maneira violenta, né, vindo realmente para conquistar um espaço, e outros migravam mesmo buscando asilo, né, tentando encontrar um local para refazer a vida. Então, nesse sentido, o Império Romano começou a sofrer muita pressão e começou a não dar conta mais de se sustentar. Então, os hunos, os visigodos, os povos germânicos, vários povos considerados bárbaros, né, e começaram a chegar alguns dispostos e com condições bélicas para poder lutar, e outros não, mas precisando também de recursos, e o povo romano já começa a não dar conta mais daquela situação. Então a gente tem que lembrar disso, porque o cristianismo primitivo ele chegou no momento em que Roma estava tendo dificuldade de lidar com essa leva de invasões e migrações bárbaras, né? Então, o cristianismo ele passa a ser institucionalizado por duas vertentes religiosas já no final
desse período, né? Então aí vem a Igreja Católica Ocidental Romana e a Ortodoxa Oriental Grega. Posteriormente a Ortodoxa Russa também. Mas por que que isso coincide? Por que que coincide esse momento das invasões e o momento do cristianismo deixar de ser o cristianismo primitivo, né? Porque nessa instabilidade política acontece a queda do Império Romano, né? O Império Romano rui e a gente vai ver que existem diversos conflitos acontecendo, muitas guerras civis, e aí a gente começa a ver a migração dessa vida metropolitana, urbana que romana era, que a vida romana era, né? A gente vê essa perda da autonomia da urbanidade e essa volta para a ruralidade, que é justamente o processo da feudalização. Começa a serem construídos os feudos, a se formarem os pequenos reinos, né, que no futuro vão constituir os países europeus, né, mas esse processo está muito ligado. A queda do Império Romano e as migrações vai fazer com que essa institucionalização do cristianismo primitivo seja uma maneira de fazer uma jogada política para aquela elite romana se manter no poder. Então, a grande questão que a gente tem que entender de como que passa do cristianismo primitivo para uma igreja institucionalizada é que naquele momento Roma está perdendo poder, não está conseguindo mais o mesmo lucro com tributos, não tem mais um exército, um militarismo forte e que dê conta de todos os conflitos civis que estão acontecendo. Os hunos, por exemplo, são um povo com poder militar, com poder estratégico de guerra muito aguçado. Então a gente vai ver vários povos chegando em diferentes distritos romanos com condição mesmo de tomar Roma, e aí Roma começa a perder a centralidade do poder político. Então a gente vai ver que o poder político se aliando ao poder religioso de uma fé que estava abarcando as pessoas, foi uma estratégia para manutenção de algumas pessoas da elite no poder. Tanto é que quem começa esse processo, né, é o imperador. Então Constantino vai fazer essa jogada política, e aí tem vários historiadores que ficam teorizando se Constantino realmente se converteu e tinha o cristianismo como uma religião no fundo do seu coração, ou se foi uma jogada política estratégica. Eu não sei, a gente não pode saber. Eu não sei se tem relatos também na literatura espírita, se alguém conhecer depois me manda, mas eu imagino que, pelo que a gente vê na história, possa ser um pouco dos dois. Constantino realmente ele tinha assim uma relação muito forte com o cristianismo, os filhos dele foram criados no cristianismo, ele tinha um respeito, mas a gente não sabe até que ponto ele uniu o útil ao agradável, né? Ele uniu a fé que ele estava começando a se envolver, com também a possibilidade de, dentro dessa fé, criar uma nova maneira de sobreviver na situação caótica que estava acontecendo, que foi a queda do império e o início do processo da feudalização, que é quando começa a Idade Média, que é um momento tão difícil, né, para a humanidade, para o povo europeu. Então aqui um mapinha, né, que eu acho importante a gente ver aqui essa parte da Europa, uma parte muito grande, o norte da África e a Ásia, né, e essa Europa Oriental aqui, o Império Romano, essa aqui é a configuração de maior território, então tá aqui, né, no ano 117, e é um momento em que o Império Romano tinha um território muito vasto. Então, se você for olhar o mapa do território romano ao longo de todo o tempo que essa civilização sobreviveu, né, você vai ver que vai ter momentos que o mapa vai estar maior e vai estar menor, porque justamente o Império Romano teve altos e baixos, e teve momentos com uma grande concentração de terras e momentos com menor concentração de território, né? De Roma para a Igreja Católica. Então a gente vai falar um pouquinho dessa transição, para depois a gente focar só no cristianismo primitivo mesmo.
O primeiro concílio de Nicéia, ele aconteceu em 325, ele foi organizado pelo imperador Constantino, e nessa fase do cristianismo já haviam bispos, presbíteros, padres, diáconos e outras funções eclesiásticas. Então a organização ela era bem metódica, bem fundamentada, não tinha mais essa espontaneidade. Nada de espontaneidade, tudo era muito bem pensado e planejado e bem resolvido. Esse primeiro concílio, inclusive, foi o concílio que tratou de um tema que fundamentou toda a fé da Igreja Católica, que é a Santíssima Trindade. Esse concílio tratou de outros temas também, né? Mas principalmente e com discussões muito acaloradas, né? E estudiosos muito importantes debatendo o tema, eles queriam entender qual que era a natureza de Jesus e a natureza do Espírito Santo e como que essas duas entidades estavam para Deus. E foi aí que se estabeleceu que Deus é três e um ao mesmo tempo, né? A Santíssima Trindade são a mesma coisa, sendo coisas diferentes, que é um conceito tão difícil de compreender, é um conceito tão que para nós espíritas ele se mostra quase que como um contrassenso. Mas a ideia, né, da Santíssima Trindade é que Jesus ele é consubstancialmente parte de Deus. Ao mesmo tempo é filho e é Deus, né? E a mesma coisa Espírito Santo. Então, nesse concílio, a base da Igreja Católica, que é a fé na Santíssima Trindade, é definida, né? Nessa fase, desculpa, gente. Constantino apoiou o cristianismo, providenciou a sua proteção e deu fim às perseguições. A gente tem dois decretos que são os decretos mais importantes nesse sentido, que é primeiro o Edito de Tolerância, que foi feito Ai, gente, esqueci o nome do imperador que fez. Porque na época que o Edito de Tolerância foi decretado, Constantino não era o imperador sozinho. Ele estava vivendo um momento em que estava tendo uma transição de governo, e aí eram quatro imperadores, não eram imperadores, eram quatro governantes ao mesmo tempo, e ele participou desse Edito de Tolerância, mas depois ele faz o Edito de Milão, que é esse edito que proíbe mesmo as perseguições, proíbe qualquer tipo de violência, qualquer violação dos direitos e que protege o direito de culto, de credo, de manifestação dos cristãos. Então, foi Constantino que trouxe realmente isso como um elemento muito forte, a proteção dos cristãos, e Constantino começou aos poucos a migrar para o culto cristão. Então, nesse concílio de Nicéia, por exemplo, ele não participa, porque ele não é um bispo, mas ele organiza e ele dá autonomia para que os bispos possam tomar as suas decisões e fazer as suas concordâncias teológicas. Então é muito interessante como que ele lida com esse momento, porque tem relatos de que ele para de fazer sacrifício aos deuses, que eles começam a se recusar a ir em templos politeístas, né? Então, assim, Constantino ele começa realmente a fazer esse processo de cristianização e ele vai levando isso para a política cada vez mais, com decretos e com atitudes reais que vão proteger a liberdade de culto cristão. Teodósio I, depois de Constantino, né, ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano, com a promulgação do Edito de Tessalônica, em 380. E é nesse momento em que são banidos qualquer tipo de culto politeísta, pagão, qualquer culto que não tenha relação com o cristianismo, e nesse momento a gente vê o jogo virando. Então, o cristianismo passa a ser lei e a liberdade de culto que não seja cristão, ela é restringida e finalizada, decretada. Nesse momento a gente vai ter também nesse momento não, né? Durante toda a Idade Média a gente vai ver uma busca muito grande de higienização cultural da Europa. Então a Igreja Católica ela migra desse lugar de ser perseguida para ser a instituição que começa a buscar, por exemplo, a literatura pagã, né? Literatura da Antiguidade Clássica, a arte da Antiguidade Clássica, e eles começam a recolher
algumas obras para tirar, né, mesmo de circulação, por serem obras consideradas anticristãs, porque eram ídolos de, por exemplo, deuses gregos ou deuses greco-romanos, né? E nesse sentido a gente vai ver que a partir desse momento a chave vira. E aí Roma e Igreja Católica começam a ter uma relação tão forte que a gente já pode dizer que não resta mais nada do cristianismo primitivo. Né? O cristianismo primitivo foi sim uma fase de perseguição, uma fase de martírio, uma fase de muita luta íntima e grande demonstração de coragem, de fibra moral, né, dos primeiros cristãos. E aqui nesse momento, o poder da Igreja Católica começa a se formalizar de tal maneira que eles conseguem inverter os papéis e aí todas as outras religiões que não as cristãs já não são mais aceitas, não são mais toleradas e passam a sofrer perseguição também. Então aí a gente já percebe que tem um primeiro momento de deturpação da mensagem do Cristo, nesse sentido de que o poder saiu de Roma e continua em Roma. Então, os romanos tinham aquele grande poder e perseguiam os que eram cristãos. E com a formalização da Igreja Católica e o envolvimento de governantes romanos e a entrada desses governantes no movimento religioso, quando a gente vê essa transição, esse poder continua na mão de Roma, de uma certa maneira, né? Continua na mão daquela elite romana, e agora essa elite romana abraça uma religião que está arrebanhando, que está conquistando o coração de todo mundo, que está trazendo uma lealdade grande, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: Roma estava em queda e tinha uma religião em que as pessoas iam ser devoradas por leões cantando e agradecendo a Deus. Então chega uma hora que Roma consegue perceber que é mais vantajoso para eles estarem ao lado dessa religião que consegue fazer com que pessoas vão para a fogueira de livre e espontânea vontade, com a docilidade e a serenidade na alma, do que perseguir essas pessoas. Eles percebem que ter essas pessoas com a lealdade era mais benéfico do que continuar perseguindo elas, enquanto que toda a estrutura do império já não tinha mais salvação. Quando o império já não tem mais salvação, eles fazem essa jogada bastante política, bastante inteligente e que vai trazendo aí, né, um novo panorama para toda a história. Então, gente, a igreja cristã primitiva, agora falando, focando só nela, já que a gente já entendeu que é bem diferente e que chega um certo momento que esse cristianismo primitivo, ele se perde e não tinha como não se perder, né? Então, assim, uma coisa que eu acho importante ressaltar, para não parecer que eu estou fazendo uma crítica à igreja católica, porque a gente deve muito para os nossos irmãos católicos e para essa história, a manutenção viva da memória do Cristo. Então a gente não está aqui para fazer uma crítica cega. A gente está aqui em condição de humanidade, entendendo que nós somos esses irmãos que estão lá no passado, nós temos a responsabilidade e que se essa foi a história que aconteceu no planeta Terra, é porque é a história que a gente construiu enquanto humanidade, né? Então a gente não pode, agora somos espíritas e vamos ter um olhar julgador para o nosso passado e para os que vieram antes da gente. Principalmente por sermos espíritas, a gente tem que ter muita consciência de que podia ser nós, podia ser um de nós ali naquele momento. Então é muito importante a gente ter essa empatia e essa compaixão de pensar que naquele momento político em que cidades estavam sendo saqueadas, sendo queimadas, sendo pessoas raptadas, população sendo morta a sangue frio por causa de uma guerra generalizada no momento que acontecem as invasões bárbaras, e Roma já não tem poder para proteger sua população. E também quando consegue proteger, Roma decide proteger, claro, primeiro, né, os cidadãos romanos. Então aqueles povos que estavam ali
sob o domínio romano, eles perdem muito, né? Eles vivem um momento de instabilidade, de mortalidade, de caos social que é muito grande. Então é muito importante a gente entender como que a Igreja Católica, ela naquele momento foi o porto seguro de uma população inteira. A fé cristã, ela conseguiu sustentar durante muitos séculos essas pessoas, né? Ah, Taíla, mas tiveram várias coisas negativas, e tiveram mesmo. E essas coisas negativas têm muito a ver com a nossa imperfeição, né? Com a maneira como a gente não conseguiu entender a mensagem do Cristo. Mas também tem a parte positiva de entender que sem essa manutenção da mensagem do Cristo, se os cristãos não tivessem conseguido se organizar para poder deixar estruturado de alguma maneira, a gente talvez teria perdido. Então, Jesus organizou e arquitetou a sua chegada, e toda a história da humanidade foi muito bem pensada para que a mensagem sobrevivesse. Né? Então, Jesus não iria vir à Terra, encarnar, né? Fazer sua única passagem pela Terra, correndo o risco de perder todo o trabalho que foi feito. Né? Então, a gente sabe que a história da religião, ela é cheia de altos e baixos, né? Mas a gente tem que entender que na nossa condição evolutiva, a gente fez o melhor que a gente deu conta. Né? Então, nesse momento de igreja cristã primitiva, a mensagem estava ali, nas casas, nas famílias, sendo passada de pessoa para pessoa, de uma maneira quase que familiar, bastante afetiva. Mas na hora que começa a juntar muita gente, ter muito adepto, é preciso mesmo ter uma organização, é preciso mesmo encontrar um jeito de fazer. Do mesmo jeito que com Kardec, a gente vai perceber que quando a mensagem está ali, uma reunião mediúnica na casa de um amigo, outra reunião mediúnica na casa de outro amigo, então estava de um jeito que Kardec tinha controle. Mas na hora que começa a expandir o espiritismo, é preciso criar um Pentateuco espírita, né? É preciso criar 5 livros com orientações muito claras, e o próprio Kardec fez viagens também para poder orientar e mostrar como que deve ser feito, né, o culto religioso e o estudo científico e filosófico que é a doutrina espírita. Então a gente vai ver esse mesmo movimento para Kardec também, que é tentando de alguma maneira unificar para que todos estivessem em sintonia, o que não é, gente, uma tarefa fácil. Não foi fácil com o cristianismo, não é fácil com o espiritismo, né? Tanto é que a gente vê a luta da FEB para orientar, para ter certeza que os centros estão entendendo, estão levando com seriedade a mensagem dos espíritos, né? A mensagem da espiritualidade superior, mas a gente vê muitos centros que não dão conta de fazer da maneira como Kardec orienta. Então, assim, a igreja cristã passou pela mesma situação. Né? Então, o marco da fundação da Igreja de Jerusalém, que foi a primeira comunidade, a primeira congregação cristã primitiva, foi a descida do Espírito Santo na celebração de Pentecostes. Para quem não conhece, Pentecostes foi um evento, né? A celebração de Pentecostes já era uma celebração judaica tradicional, acontecia na época da colheita do trigo, era uma celebração que tinha muito a ver com o agradecimento pela estação de colheita, mas que também era um momento de pensar e agradecer o final do êxodo do Egito e agradecer a Moisés pela mediação do decálogo, né? Como que Moisés foi o médium que trouxe aí os 10 mandamentos. Então, o momento do Pentecostes já era um momento sagrado para o povo judeu, já é um momento celebrado. Então, o que acontece? Quando Jesus tem a sua paixão, né? Tem aquele momento trágico da crucificação e depois ele ressuscita, a gente vai ver que Jesus vai ficar mais 40 dias, como está descrito na Bíblia, fazendo o arremate da sua lição. Ele vai continuar ensinando e tudo mais. Depois tem a ascensão de Jesus aos céus.
né? E aí, 10 dias depois, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, tem o Pentecostes. E é nesse momento, 50 dias depois da Páscoa, que a gente vai ver um fenômeno, que é um fenômeno que a gente entende como a xenoglossia. A xenoglossia foi um momento em que os apóstolos receberam as línguas de fogo e eles receberam aí o Espírito Santo e conseguiram falar e levar a mensagem de Jesus para pessoas de etnias e origens, né, estrangeiras, etnias estrangeiras, origens estrangeiras. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 2, do versículo 2 a 6. E de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, esse fenômeno que está aqui até nessa iluminura medieval, que mostra Maria e os apóstolos recebendo as línguas de fogo, ele é um fenômeno que marca essa ideia da descida do Espírito Santo. Né? Então, para a Igreja Católica, o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade porque é o Consolador prometido. Né? E a gente entende que o Consolador prometido é o Espírito de verdade e a gente vê como a terceira revelação. Mas isso é uma maneira de interpretar diferente, né? A questão é que com Pentecostes, os apóstolos foram munidos aí de um outro dom. E esse dom tem uma relação muito forte com a disseminação da mensagem do Cristo, com a Boa Nova. Então a gente tem que ver a simbologia desse dom, que é o de falar em outras línguas e conseguir se comunicar com pessoas que são de outras origens, como um dom que vai agregar cada vez mais pessoas para a mensagem cristã. Então, o Pentecostes marca muito claramente esse início e essa tomada de consciência da importância de ir ao mundo e levar a mensagem cristã. Então, a igreja cristã primitiva tem aí como 3 grandes pilares: o Tiago Maior, Pedro, principal, que realmente foi uma figura muito mediadora, e Paulo, que foi considerado o apóstolo dos gentios e era aí o unificador da igreja. Então, Paulo fez diversas viagens, escreveu diversas epístolas, cartas e orientações. Então, eu até coloquei a imagem dele aqui preso. Mas mesmo preso, Paulo continua na sua árdua missão de unificar. E o que é unificar? É perceber que o movimento cristão estava crescendo em quantidade e perdendo em profundidade, e perdendo em essência. Então, esse momento do cristianismo primitivo é um momento em que vai haver um choque cultural, e os judeus vão ter que lidar com a maneira diferente de ser de outras culturas. Tiago Maior, por exemplo, era muito adepto do, vou falar farisaísmo, pode parecer um termo assim pesado, mas ele era mais adepto de manter tradições judaicas, nesse sentido, manter tradições farisaicas, né, tradições judias, e ele gostaria que o povo gentio primeiro se convertesse ao judaísmo para depois se converter ao cristianismo, como se o judaísmo fosse a porta de entrada, né? A porta de entrada para o cristianismo. Já Paulo tinha uma percepção mais liberal, no sentido de que, não, os gentios não estão sujeitos às leis e aos costumes judaicos. A gente tem que entender o cristianismo a partir de um ponto. E esse ponto não pode ser, não, antes do cristianismo tem que ter
a tradição judaica. Não, Paulo já entendia que era preciso abarcar todas as pessoas e se concentrar nas questões essencialmente cristãs e manter do judaísmo apenas aquilo que era a base da doutrina do Cristo. Então, se Cristo, por exemplo, abandonou algumas das tradições judaicas, como por exemplo não curar nos sábados, Jesus não fazia distinção. Se tivesse alguém precisando, ele ia curar, fosse sábado, fosse segunda, fosse domingo. E isso era muito mal visto pelos fariseus, porque na cultura judaica o sábado tem que ser tomado como um dia de interiorização, um dia de meditação, um dia sabático mesmo, de você não fazer diversas coisas. Então, Jesus não seguia à risca toda a tradição farisaica, toda a tradição judaica. E ele ia contra alguns dos preceitos, né? Então, por isso ele incomodou tanto. E aí, Paulo, o tempo todo, buscava em Jesus mesmo os argumentos para poder defender a percepção dele de que os gentios não precisavam ser convertidos ao judaísmo para depois serem convertidos ao cristianismo. Eles poderiam ir direto na mensagem de Jesus. E aí eu coloco aqui uma mensagenzinha que está em Mateus, que é lembrar por que Pedro é sempre representado com a iconografia da chave na mão, né? Porque Jesus digo, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o que puder e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, Pedro é essa figura e eu coloquei ele aqui no meio justamente para poder mostrar esse papel dele de pacificador aí das opiniões, já que Tiago e Paulo tinham opiniões em alguns aspectos divergentes e Pedro, com aquela serenidade e com todo o amor que ele tinha, conseguia aí intermediar a situação. Eu coloquei aqui algumas datas possíveis, né, de desencarne deles, e eu até coloquei 41 ou 44 depois de Cristo, 64 ou 67, porque tem algumas fontes que divergem em relação às datas, mas todos eles estão aí atuando no primeiro século, né, no primeiro século logo depois da encarnação de Jesus e da sua ressurreição e depois ascensão aos céus. Os conflitos ideológicos continuaram, né, durante muito tempo. Então, o primeiro conflito, igual foi esse que eu falei, né, que é o farisaísmo e a conversão de gentios, e a gente entendeu quanto que a igreja seria legalista, né? Legalista em que sentido? A interpretação não poderia ser pessoal. A interpretação tem que ser orientada. Então a gente vai ver que nesse momento do cristianismo primitivo, os apóstolos e os primeiros patriarcas, eles começam a tentar entender até que ponto eles tinham que estabelecer uma interpretação do que o Cristo ensinou. Isso que eu acho que é a grande dificuldade, que é você tentar conduzir sem aprisionar, ensinar sem escravizar, orientar sem tolir a inteligência, né? Sem conter a inteligência. Então, Paulo, ele tinha uma visão menos legalista em alguns aspectos, mas ele foi muito enfático em orientar algumas interpretações, porque havia aquele grande medo, né, da mensagem de Jesus ser deturpada. Então, esse momento do cristianismo primitivo, ele foi muito difícil e ele exigiu uma força moral, uma fibra moral muito grande de todos os envolvidos, principalmente dos anfitriãos, né? Que precisavam organizar e orientar os estudos, as reuniões e todas as pregações que aconteciam em suas casas. Esse também foi um momento de organização da igreja. Então, esses patriarcas, que são os anfitriãos, eles recebiam as pessoas em suas casas, eles se tornaram os primeiros bispos, né, os primeiros organizadores da igreja,
né? E essas congregações, cada uma, como era em casa de pessoas diferentes, aconteciam de maneira diferente, com liturgias diferentes, e seguiam mais ou menos a ordem que o anfitrião estabelecia. Então isso também gerava muito conflito ideológico. Como que seria? Como é que seria a ordem das coisas? Faz diferença se vai orar primeiro, se vai ter um momento de partilha de comida ou não, se vai ter um momento de salmos e cantos, a gente vai voltar no Antigo Testamento, a gente vai falar só sobre Jesus, como que vai ser? Como que a gente vai organizar? Então, esse foi um momento de muito embate ideológico, justamente porque essa organização ela vinha a cargo dessas pessoas que faziam o papel de anfitrião, né? E uma coisa importante da gente pensar é que depois que esses anfitriões, esses patriarcas, começam a cada vez mais se tornarem referência, eles vão começando também a se tornarem os doutores da igreja. Eles começam a ditar as primeiras normas, as primeiras leis. Então é por isso que os concílios começam a acontecer reuniões em que eles se organizam e começam a conversar e começam a debater teologicamente. E aí, como que a gente vai assumir o barco daqui em diante? E aí, o outro conflito ideológico bem complicado que foi o entendimento do que seria o Espírito Santo, ou Espírito de verdade. Aí eu coloquei um trechinho de Lucas, mas as citações sobre o Espírito Santo e o Espírito de verdade estão em outros momentos também do Evangelho, né? Disse João a todos. Esse João é o Batista, não é o João Evangelista, tá? Só para deixar claro. Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o Espírito Santo ele foi citado diversas vezes no Novo Testamento, né? Foi citado diversas vezes e havia aí conflitos ideológicos também sobre a natureza do Espírito Santo. Então, foi um momento difícil. E os desdobramentos desse momento aí, que foi o cristianismo primitivo, que foram essas congregações, primeiro a Igreja de Jerusalém, depois a gente vai ver outras congregações surgindo e Paulo visitando, conhecendo esses lugares e levando também seu conhecimento, escrevendo para essas pessoas. Então a gente vai ver, né, nossa, tem carta aos Tessalonicenses, tem aos Gálatas, aos Romanos, enfim, a gente vai ver que Paulo vai fazer esse papel de buscar unificar e compreender como é que estava sendo a organização de cada local, né? Os desdobramentos é que vão ser formados aí os doutores da igreja, e esses doutores da igreja têm as fases de momento, né, de combate realmente ideológico. Então, os primeiros doutores da igreja, que são os pais apostólicos, são esses doutores que partem primeiro do colégio apostólico de Jesus, os 12 apóstolos e as pessoas com quem eles conviviam, né? Então, foi um momento de testemunho oral, bastante simples, e essa vivência de mensagem evangélica era um compartilhamento bastante espontâneo. No segundo momento, que já foi do ano 120 ao 220, a gente vai ter um momento dos doutores chamados que são os apologistas. E eles vão fazer apologias mesmo, né? Eles vão começar a fazer tratados para combater e para defender ideologias que estão atacando o cristianismo. Então a gente vai ver que o cristianismo sofreu o ataque da religião judaica, do Estado romano e das filosofias pagãs. Então esse momento dos apologistas, esses doutores da igreja, eles vão tentar o tempo todo defender a religião cristã de todos esses ataques. Então, assim, os romanos, no início, eles não faziam distinção entre cristão e judeu, mas depois eles começam a fazer. E aí a gente vai perceber que os cristãos sofrem, né, o ataque tanto dos judeus, que não eram messiânicos, que não acreditavam em Jesus como Messias, quanto também do Império Romano e de outras religiões e filosofias.
Já na fase dos polemistas, a gente vai ver que é de 180 a 250, né, depois de Cristo, eles vão combater o gnosticismo. E aí a gente vai perceber que começa a haver mistura do cristianismo com filosofia grega e cultura oriental. E aí os polemistas vão começar a combater essa mistura, esse sincretismo religioso, para tentar ao máximo manter a mensagem de Jesus pura, sem influência de outras religiões e de outras doutrinas. E por último, nesse momento que a gente já sai do cristianismo primitivo e começa a entrar na instituição católica, a gente vai ter os teólogos científicos, que são aqueles que vão buscar explicar os fenômenos da Bíblia a partir de uma visão mais racional. A gente vai ver, por exemplo, um grande nome de teólogo científico é Santo Agostinho, né? Ele vai trazer aí diversos conhecimentos, diversos tratados, e São Jerônimo também. São Jerônimo também está nessa fase. Jerônimo é o que compilou a Bíblia e que auxiliou aí, tanto na tradução quanto na organização e de pensar qual livro que vai entrar, qual livro que vai sair, qual livro é sagrado, qual livro é apócrifo. Então, são os teólogos científicos que vão começar a tentar organizar a religião por uma visão mais racional. Então, eles vão tentar aliar fé e razão. Tanto é que são teólogos que tratam muito de assuntos filosóficos, existenciais, né? E que têm um vasto conhecimento de cultura geral. Então, a gente vai ver que nesse momento a igreja já tem um poder. E uma organização e começa-se a difundir o conhecimento ali e aqueles teólogos científicos eles vão ter um acesso a uma educação muito vasta, uma escolarização, uma escola realmente, né, de doutores da igreja. Então, se ali naquele primeiro momento a gente tem lá nos pais apostólicos, a gente tem vários apóstolos que são analfabetos, que não têm esse conhecimento vasto de línguas, de escrita, de leitura, a gente vai chegar aqui nesses teólogos científicos que são pessoas muito voltadas para o estudo, muito voltadas para o conhecimento e que dão conta de fazer um trabalho aí de pesquisa em torno do cristianismo. E aí a gente vai ver que é o fim do cristianismo primitivo, essa simplicidade se perde, a igreja cresce em poder tanto econômico quanto político, né? A igreja cresce em tamanho, em número e em poder, e aí começam a ser fundados alguns princípios que vão nortear a igreja cristã, tanto a católica, apostólica romana, quanto a ortodoxa oriental, né? E são princípios que já não mais foram retirados diretamente da mensagem do Cristo. Então, o ascetismo é um princípio que não está na mensagem do Cristo. Do Cristo, o que é o ascetismo, né? É você acreditar que a vida no isolamento e que o martírio do próprio corpo, ele traz a santidade. Então, o ascetismo vai falar sobre necessidade de fazer prolongados jejuns, necessidade de combater o prazer e o bem-estar do corpo, né? Então, uma boa alimentação vai ser considerada como um pecado, ou, por exemplo, alguém que está muito doente procura essa ajuda médica, pode ser considerado também um pecado por estar valorizando o corpo. Enfim, os avanços científicos que têm a ver com o bem-estar do corpo vão ser todos assim condenados pela igreja. Então, o ascetismo fala de uma simplicidade muito grande, né? Comer pouco, fazer jejum regular, fazer punição, né? Então, aquelas punições, por exemplo, autoflagelação, rezar ajoelhado em alguma superfície que vai doer, né, e tudo. Antigamente até botavam para ajoelhar no milho. Então, esse tipo de pensamento punitivo vem aí do ascetismo. O legalismo, que é essa visão fechada, interpretação clara e normas muito bem fixadas, como leis mesmo. Então, a religião ela não vai ser debatida, ela não vai ser questionada, ela não vai ser renovada, não vai haver
transformação, principalmente pensando do fiel para o corpo eclesiástico. Então, qualquer mudança que vai acontecer na igreja, ela vai ser pensada de cima para baixo. Há uma hierarquia e há uma legalidade, há uma formação legal ali dentro. Então, se vai ter alguma alteração dentro da igreja, quem tem que pensar nisso é lá de cima para baixo. Se eu preciso pensar em alguma coisa que eu quero mudar, eu vou me comunicar com o bispo vai falar vai se manifestar para o corpo clerical até chegar no Papa e o Papa que vai definir. Então, assim, tudo começa a ficar muito burocratizado e a interpretação da Bíblia, das Escrituras, ela não pode ser livre, ela tem que seguir o legalismo e todas as estruturas já pensadas. A Trindade Divina, né, que é uma base do catolicismo, principalmente, que é pensar que Deus, Espírito Santo e Jesus são um só. A natureza divina e humana de Jesus, que é um outro ponto também que foi acrescentado, né? Pensar que Jesus ele é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. E o preceito de Paulo, que era fora da caridade não há salvação, ele é transformado em fora da igreja não há salvação. Então a gente percebe que nesse momento a igreja consegue consolidar, consegue se fortalecer, consegue sobreviver a um período muito conturbado, que foi um período de guerras, né, e de dificuldades geral, mas a gente vai ter aí algumas consequências que são as transformações das mensagens e a perda daquela essência, né, daquela vida simples. Então a igreja trazendo aí um poderio muito grande e ao mesmo tempo com uma rigidez para com os fiéis, né? Então a gente vai perceber que isso vai descaracterizar aquele primeiro movimento que é dos apóstolos se encontrando para compartilhar de maneira muito espontânea, né, e muito simples a mensagem de Jesus. E aí eu finalizo o nosso estudo com uma reflexão de Emmanuel, que está lá no livro Emmanuel, que é a seguinte: o Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspirarão contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Então, eu agradeço a atenção de todos. Espero que o estudo tenha trazido aí algumas informações. Espero que o estudo possa ter ajudado a gente a diferenciar, entender quando que termina o cristianismo primitivo, quando que começa realmente a instituição da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa, que são aí as duas referências que a gente tem logo depois do cristianismo primitivo. E eu deixo aqui para vocês também a referência bibliográfica do estudo e espero que a gente possa se encontrar em um outro momento para estudar de novo e vamos fazer a prece, né? Tava quase esquecendo. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos esse momento de reflexão sobre a história do cristianismo. Nós agradecemos imensamente tudo que tem feito por nós, o quanto tem apoiado a humanidade na evolução. Agradecemos, Senhor, por termos condições nesse momento de refletir sobre a nossa própria história, refletir sobre o caminho que a tua doutrina tem tomado e que nós possamos, a partir dessa reflexão, fazer transformações consistentes na nossa maneira de ver a tua mensagem, na nossa maneira de viver a tua mensagem. Que nós possamos relembrar a simplicidade do cristianismo primitivo e trazer a essência da tua mensagem para os nossos corações. Que possamos a cada dia nos apegarmos menos àquilo que é apenas supérfluo,
para encontrar a pureza da tua mensagem em nossa vida. Que nós possamos aprender de ti, que é manso e humilde de coração, e que possamos encontrar em nós a semente divina para desenvolvermos essas mesmas qualidades cristãs. Esteja conosco, principalmente, Senhor, com aqueles que mais precisam de ti nesse momento. Que assim seja. Eu agradeço a atenção de todos e espero que a gente se encontre para um novo estudo em breve. Espero que a gente possa ter aí concretizado o nosso estudo com bastante reflexão, bastante conhecimento e que a gente consiga levar realmente para a nossa casa, para a nossa intimidade e para a nossa vivência essa reflexão, né? Quanto nós estamos distantes dessa essência cristã e quanto a gente precisa batalhar para retomar a mensagem do Cristo naquilo que ela tem de mais puro, de mais belo, de mais simples e entendendo que ela realmente é o caminho, a verdade é a vida. Um beijo para vocês. Tchau, tchau, gente.